Responda rápido. Que matriz energética é ao mesmo tempo limpa, econômica e inesgotável? O sol, é claro. Graças a avanços tecnológicos, a energia solar tem se tornado uma ótima alternativa para pequenos negócios. Os raios são captados por esses painéis solares, que duram até 25 anos e exigem pouca manutenção. Você já deve tê-los visto em vários lugares. Mas sabe como funcionam? É bem simples. O painel é formado por pequenos semicondutores, chamados de células fotovoltaicas, capazes de converter a luz do sol em energia elétrica. Essa corrente contínua segue para o inversor solar, onde é transformada em corrente alternada. Só então ela chega ao quadro de luz para ser distribuída por toda a empresa. Só que antes de instalar esses equipamentos, é bom você seguir algumas dicas. A primeira delas é checar a viabilidade. Analise o consumo médio de energia da sua empresa e compare com os custos de investimento. Só assim você pode avaliar se a energia solar se adequa à realidade do seu negócio. Os sistemas fotovoltaicos para empresas têm uma potência média de 10 a 100 kW-pico, com áreas de 65 a 700 metros quadrados. Essas e outras especificidades devem estar descritas no projeto de instalação e conexão da rede. O Sebrae pode ajudar você a desenvolver o projeto mais adequado para a sua empresa. Outra vantagem do sistema é poder trocar a energia excedente por créditos. Funciona assim: um relógio bidirecional mede a produção e o consumo de energia na empresa. Para cada quilowatt-hora gerado que não foi usado, você recebe um crédito. Se você injetar na rede mais do que consumiu, os créditos poderão ser utilizados nos próximos meses. É só verificar com sua distribuidora quais regras se aplicam para essa troca e poder utilizar a energia solar para aumentar a lucratividade da sua empresa. Consumo consciente, responsabilidade social e cuidado com o meio ambiente. Começamos então, vocês podem acompanhar ao lado. A primeira dica é a localização dos transformadores. O ideal é que os transformadores estejam o mais próximo da carga possível, mas sabemos que nem sempre isso é possível devido à indústria ter vários prédios, vários setores. Mas com o intuito de ajudar a achar o ponto adequado da instalação do transformador, há um cálculo que se faz que leva em consideração a potência de cada unidade, de cada prédio e a distância. E com isso é encontrado um ponto X, onde é o melhor local adequado para a instalação do transformador ou da subestação. Também precisamos tomar cuidado o dimensionamento adequado da carga. Evitar sobrecargas, que o transformador trabalhe sobrecarregado, os equipamentos ou a própria instalação. Fios inadequados que podem ocasionar aquecimento. Temos que cuidar também do equilíbrio entre as fases. Temos a fase, no caso do sistema trifásico, fase A, B e C. O ideal é que todas essas fases estejam com uma amperagem semelhante, próximas, e não, por exemplo, uma com 200 amperes e a outra com 10. É preciso também ter cuidado com conexões frouxas, fios inadequados, finos, que podem ocasionar a fuga de corrente elétrica, aquecimento, efeito Joule e com isso gastar mais energia. Quanto a motores elétricos, o ideal é que o motor trabalhe com 75 a 90% da sua capacidade nominal. Se estiver trabalhando abaixo de 75, significa que o motor está superdimensionado. Você está com o motor mais forte do que o necessário, ocasionando consumo de energia. E se você estiver trabalhando acima de 90% da capacidade do motor, este vai estar trabalhando forçado, ocasionando maior consumo de energia, aquecimento e talvez até a queima do motor. Outro ponto importante é a questão de alinhamento do motor, eixos desbalanceados e vibrações podem contribuir para consumir energia. Então o ideal é que esteja tudo perfeitamente alinhado
e sem vibração. Importante também motores de grande potência, cuidar com a lubrificação dos rolamentos, os que usam caixa de redução, atentar para a lubrificação. E o mais importante, muitas indústrias estão trabalhando com motores antigos, fabricados em 1900 antigamente. E os motores de hoje gastam muito menos energia, são mais eficientes. Até se você comparar e pesquisar, um motor de 10 CV da década de 90, por exemplo, é muito maior do que o mesmo motor hoje de 10 CV. Ele é mais pequeno e eficiente. Então, se atente a isso. Se os motores forem antigos, velhos, procure substituir por motores eficientes. Quanto a transformadores, como já citamos no início, observe o ponto de instalação do transformador, mais próximo da carga o possível. O ideal é que o transformador trabalhe com 30 a 80% da sua capacidade nominal. Se estiver trabalhando acima disso, vai estar trabalhando forçado, e se estiver abaixo, vai estar produzindo energia reativa. Com isso, vai estar diminuindo o fator de potência. Vamos ver mais para frente o que é o fator de potência e como prejudica a empresa, a instalação elétrica, o consumo de energia. Por exemplo, se você tem uma indústria que em determinados momentos quase não há funcionamento dos equipamentos, um exemplo, digamos que de dia a indústria trabalha com todos os equipamentos, há uma grande demanda por energia, mas à noite a empresa funciona, mas os equipamentos são poucos, talvez só iluminação, alguns outros equipamentos pequenos. O ideal é que se instale 2 transformadores, porque com a queda da demanda por energia elétrica, esse transformador vai estar trabalhando abaixo desses 30%, vai estar abaixando o fator de potência, prejudicando a empresa, tendo mais consumo. Cuide a manutenção dos transformadores. Há transformadores com grandes quantidades de óleos. O ideal é que de tempos em tempos você contrate uma empresa para fazer análise desse óleo isolante, ver se não tem umidade e outras impurezas no óleo que acabem prejudicando, podendo aumentar o consumo ou, quem sabe pior, queimar esse transformador. Se atentar quanto à distribuição de carga do transformador. Tente equilibrar as fases, não deixar uma fase sobrecarregada enquanto a outra está vazia, sem carga. Quanto a fornos elétricos e estufa, o ideal é que se trabalhe acima de 50% da sua capacidade ou plena a carga. Cuidar com a vedação dos fornos e estufa, porque não há uma isolação térmica, consequentemente o equipamento tem que trabalhar mais, esquentar mais para conseguir manter a temperatura adequada. Evite cargas com muita umidade e se atente à manutenção, à limpeza, à vedação adequada. O fator de potência. Resumindo o que é o fator de potência, imaginamos um copo de cerveja igual à imagem ao lado. A energia ativa é o líquido, ou seja, levando para a eletricidade, é o que produz trabalho. É a energia que o motor, que o seu equipamento elétrico utiliza para realizar trabalho. E a energia reativa seria, como exemplo do copo de cerveja, a espuma. Não serve para nada. Está no seu sistema, mas não serve para nada. E você paga por essa energia. E o que ocasiona a energia reativa? Transformadores trabalhando a vazio, motores trabalhando a vazio, superdimensionados, e instalações inadequadas, o nível de tensão acima da nominal e ausência de banco de capacitor. O banco de capacitor é o que corrige o fator de potência. Na legislação, o fator de potência estipulado é 0,92. Se você tem na sua empresa abaixo desse valor, você vai estar pagando multa, além da energia reativa. E se você estiver trabalhando acima, tudo bem. Está tudo normal, a sua instalação vai estar trabalhando de forma eficiente. Como outras dicas, há a possibilidade de alterar a demanda. Quem sabe a empresa contratou uma demanda alta demais e não usa essa demanda. Mesmo com todos os seus equipamentos ligados, mesmo estando trabalhando a pico, produzindo o máximo, não está utilizando toda a demanda contratada.
por isso é ideal que se faça um estudo para estudar a possibilidade de baixar a demanda. Como dica, evitar que a empresa funcione das 18 às 21. Esse horário chamado horário de pico, onde a energia elétrica custa muito a mais do que o valor cobrado. Também precisa-se estudar a instalação do gerador. Se a empresa não pode desligar os equipamentos das 18 às 21, então o ideal é que se faça um estudo e ver se compensa instalar um gerador elétrico ou pagar energia na horário de pico. Até vamos ver um exemplo aqui ao lado que vocês podem acompanhar. No gráfico temos o custo do quilowatt de ponta, é 1,35. O óleo do diesel é R$ 3,00 o litro. O custo do gerador em 1 hora de funcionamento é R$ 105,00. Por quê? Porque seu consumo em 1 hora é 35 litros, independente da potência que esteja utilizando. Nesse caso aqui é um gerador de 220 kVA. Então temos ali embaixo a comparação. Se estiver consumindo 1000 kW, o gerador, se utilizarmos o gerador, estará gastando 6.934. E a energia da concessionária, mesmo pagando acima do normal, devido ser entre as 18 e as 21, vai gastar apenas 1.355. Nesse caso, compensa utilizar da concessionária. E assim se segue. Temos ali destacado em vermelho se o consumo for 5.500 kW. O gerador vai gastar, o seu valor é fixo, R$ 6.934. E a energia da concessionária já sobe para 7.456. E acima de 5.500 já compensa a utilização do gerador. Esse é só um exemplo prático feito numa empresa e serve como exemplo para você calcular se compensa ligar mesmo o gerador ou quem sabe pagar a energia no horário de ponta, entre as 6 e as 9 da noite. E hoje é sobre a conta de luz, por dentro da conta de energia. Bom, temos inicialmente aqui uma conta de energia da Eletrobras. Os outros estados podem variar um pouco a conta de energia, mas o que tem aqui, as coisas que tem aqui, basicamente são as mesmas. Então iniciamos aqui. Aqui nós temos a conta do mês, ou seja, de que mês é essa conta. Em seguida, o vencimento e o consumo. Esse consumo aqui é a leitura feita no medidor, o consumo em kilowatts. E aqui o valor a pagar. O valor a pagar. Aqui mais embaixo temos os dados de leitura em quilowatt-hora. O atual, o anterior, a constante de multiplicação, ou seja, isso daqui você multiplica por esse, que é o consumo medido, e o consumo faturado. Ou seja, esse daqui, o atual, aqui ó, 13, aqui ó, 1.343 é o acumulado. Esse daqui, o anterior, seria o acumulado anterior. E o consumo medido seria a diferença deste para este. Aqui na direita temos os dados de leitura. A leitura atual, quando que essa leitura foi feita. A leitura anterior, ou seja, mês passado, quando que a leitura foi feita. A data da próxima leitura, ou seja, o dia que a pessoa vai vir no seu padrão recolher a leitura. E a emissão dessa conta aqui. Descendo aqui temos as informações da unidade consumidor, ou seja, da sua casa. A classe e subclasse, no caso é residencial, se fosse uma empresa, uma indústria, seria industrial. O tipo de ligação, nesse caso aqui, bifásico.
poderia ser monofásica ou trifásica. Aqui temos o número do seu medidor, em alguns casos o número do poste, o código FAT e aqui no canto a média nos últimos 12 meses. Como é feita essa média? Se soma todas as leituras dos últimos 12 meses e divide por 12. Essa vai ser a sua média. Então, aqui temos o histórico de energia. Em março, essa unidade consumiu 137, em fevereiro 115 e assim por diante. Depois temos aqui, nesta parte, a descrição da conta. Ou seja, o consumo 137 kW. Daqui de cima, lembra? Ó, consumo medido 137. Então vai estar destacado aqui 137 kW a 0,559868. Esse aqui é o preço do seu kilowatt. Cada kilowatt representa 0,559868. Para saber o total, simplesmente multiplica 137 por 0,55. Vamos ter 76. Ó, até fiz aqui no cantinho explicando. Ó, 137 kW vezes 0,55 igual a 76,70. Depois temos a contribuição de iluminação pública, a correção monetária e temos outros detalhes como multa por atraso, juros. Também temos o acréscimo, né, na conta de energia em algumas épocas do ano, né, que é a tarifa vermelha. E somando todos esses valores aqui, vamos ter o total da nossa conta. Aqui, ó, observe aqui nesse espaço aqui, tarifa sem tributos. Ou seja, se você quiser saber o valor da sua conta de energia sem os impostos, você pega esses 137 kW, multiplica por 0,44. Você vai saber o valor da sua conta sem os impostos. Em seguida, nesse quadro aqui embaixo, nós temos os avisos da concessionária. Ela marca todos os avisos aqui. Se tiver algum reajuste da conta, diminuição, alguma informação importante, ela deixa destacada aqui. Em seguida temos aqui a composição da conta de energia, ou seja, os impostos que você paga. Lembrando que esses impostos aqui não é do total da conta, e sim desse resultado aqui. Cadê? Desse resultado da soma aqui, 137 vezes 0,55 vai dar 76,70. Então esses impostos descritos aqui é daqueles 76,70. Então 16,68 vai para distribuição, 32,17 vai para energia. Esse daqui realmente é a energia que você paga. Para quem não entendeu bem como é que é o que é distribuição, energia, transmissão, volta nos vídeos anteriores que eu tenho um vídeo explicando sobre como é cobrada essa composição aqui, o que é distribuição, o que é transmissão. Ao lado aqui temos os impostos e tributos. A base de cálculo então é 76,70. Aí temos a alíquota de ISMS 17%, que vai ser 3,03, e depois o valor do PIS e CONFINS. Aqui temos os indicadores de continuidade. Começamos aqui então com o DIC. O que é o DIC? É duração de interrupção individual por unidade consumidora, ou seja, o intervalo de tempo que no período de apuração em cada unidade consumidora ou ponto de conexão ocorreu descontinuidade da distribuição de energia elétrica. E esse resultado é medido em horas. Aqui temos o limite em horas e o realizado, ou seja, na sua unidade consumidora. E FC é frequência de interrupção individual por unidade consumidora. É o número de interrupções ocorridas no período
de apuração em cada unidade consumidora. E esse resultado é mostrado por número de interrupções. Depois temos o DMIC. O DMC é a duração máxima de interrupção contínua por unidade consumidora, ou seja, o tempo máximo de interrupção contínua de energia elétrica em uma unidade, ou seja, na sua casa ou qualquer outro ponto de conexão. E por fim, temos aqui o DICRI. Esse corresponde à duração de cada interrupção ocorrida em um dia crítico para cada unidade consumidora. E temos uma coisa importante também que eu me esqueci de mencionar. Sempre quando você ligar para a Eletrobras ou qualquer outra empresa que fornece energia para você, sempre tem em mãos esse código único aqui, o seu código. Com esse código aqui, eles conseguem obter todas as suas informações.